Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e a gente está aqui mais um dia na nossa série de lives da Jornada da Liderança Empresarial. Hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas na prática com ninguém menos do que ele, Giovanni Santos. Giovanni Santos, que é diretor da Febracis Brasília, diretor da Febracis Goiânia, né? Tem uma história incrível de gestão empresarial. Ele vai contar um pouco dessa história para vocês entenderem exatamente com quem vocês estão conversando e quais de fato os resultados que ele alcançou. E por quem eu tenho uma gratidão gigantesca, né? Giovanni Santos, além de ser o cara que é os resultados que colheu, ele vai se apresentar, vai falar desses resultados. Faz a gestão aí de 2 unidades da Febracis, que é a maior instituição de coaching do mundo. Ele foi meu coach, né? Então eu tenho assim um carinho, uma gratidão incrível. Eu fiz o processo de coaching com ele e a gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas na prática. Então muitas vezes, uma das coisas que eu realmente acredito aqui é que muitas vezes a gente ouve sobre muitos conceitos, muitos princípios, mas como que a gente faz a aplicação prática desses princípios, né? Onde é que a gente vê isso no dia a dia real? Então ele é o cara que sabe falar e fazer isso, né? Não só falar, mas também fazer isso, porque ele faz isso cotidianamente. E como eu sempre venho falando para vocês, meus queridos, empresas são feitas de pessoas. Não tem 10, Camila, mas a minha empresa ela é uma startup cujo crescimento se dá por meio de... A escalabilidade se dá por meio de tecnologia desenvolvida por uma pessoa, por um conjunto de pessoas, né? Que de fato, assim... A nossa empresa é expressão de quem nós somos, pessoal. As nossas empresas são expressão de quem nós somos. Se você pegar a mesma estrutura empresarial e botar nas mãos de outra pessoa para fazer gestão, você vai ter resultados totalmente diferentes. Já diria a Apple quando o Steve Jobs saiu da frente da liderança e o que é que aconteceu com ela, né? Então, a nossa empresa, ela tem o nosso DNA, ela é a nossa expressão. Então, a gente vai falar sobre gestão de pessoas na prática. Eu tenho falado com vocês desde a semana passada justamente sobre isso, né? Venho falando dentro da nossa jornada da liderança empresarial de como é crucial a gente saber fazer gestão de pessoas. Porque simples, né? Tem se falado muito isso e eu creio que vale a pena nós voltarmos a falar. Seus clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas, você é uma pessoa. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, os nossos negócios dependem da nossa performance enquanto pessoas. Eu agradeço aí mais uma vez o pessoal da Legítima Pizza, Vitor, Joel que tá entrando, o pessoal que tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos, tá? E a Lude também, bem-vinda. E essa vai ser mais uma live que a gente vai falar sobre isso, pessoal. Então, de forma geral, uma das maiores dores com quem eu converso, né? Converso com a maioria dos empresários que são meus clientes. A maior parte dos empresários tem dificuldade assim, Camila, eu tenho dificuldade em vendas. Como é que você resolve um problema de vendas? Pessoal, você resolve isso por meio de pessoas. Se não for você a executar a venda, você vai precisar dos profissionais adequados para desenvolver o processo e para efetuar a venda. Por mais que você tenha um processo alinhadinho, um processo certinho, se você não tiver as pessoas certas para executar, se você tiver pessoas medíocres para executar, o seu resultado vai ser medíocre, né? Se você não tiver um excelente líder que coordene aquelas pessoas, então vamos supor que você tem excelentes vendedores, mas se você tem um líder medíocre e cada vendedor vai fazendo do seu próprio jeito, vem aquela velha máxima, aquela velha história. Poxa, eu não posso demitir vendedor, os caras performam muito bem, se eu demitir eles, cai a minha venda, né? Por quê? Porque você não tem um líder que consegue desenhar um processo para replicar ele para outras pessoas e essas outras pessoas também terem os resultados daquela primeira que tem uma performance incrível. Você criar multiplicadores daquele processo, conseguir treinar e motivar essas outras pessoas, criar metas e indicadores de performance para que essas pessoas tenham resultados. No fim, em princípio, enfim, a gente sempre vai falar de pessoas. Entende? Se você pode ter o melhor processo, você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver as pessoas corretas executando da forma certa, você não vai ter os seus resultados. Beleza? Então, de forma geral, é isso. A gente tem que lembrar que a nossa empresa é resultado do que as pessoas vêm fazendo. E uma das coisas que a gente tem que lembrar muito, pessoal, a pessoa mais importante, o maior e melhor investimento que você vai fazer dentro de todas as pessoas, dentro da sua empresa, é em você mesmo. Né? Não existe uma pessoa que fala assim, nossa, eu desenvolvi autoconhecimento, eu conheci pessoas, eu comecei a aprender a como lidar melhor com pessoas, como
tratá-las melhor, como me relacionar melhor, como extrair a melhor performance delas e eu me arrependi. Não existe essa pessoa, né? Você não... Me conheci melhor e me arrependi de ter feito isso. Não existe isso. Mas lidei melhor, aprendi a liderar melhor, aprendi a criar indicadores de performance, indicadores de desempenho, aprendi a fazer com que meus colaboradores crescessem e me arrependo disso. Não existe essa pessoa. Por quê? Porque, inevitavelmente, o que a empresa é? Ela é fruto das nossas ações cotidianas, dos nossos trabalhos, daquilo que nós produzimos. Então, quanto mais você cresce, quanto mais a tua identidade você se torna uma pessoa mais madura, mais cheia de conhecimentos, desenvolvendo novas habilidades, melhor você executa. E na medida em que você executa, mais resultados você vai tendo e melhores esses resultados. Então, quando você cresce, a tua performance como líder, a tua performance como gestor, como cresce, e aí você consegue transmitir, você consegue transbordar isso para outras pessoas, fazendo com que elas cresçam também. E na medida em que essas pessoas crescem em conhecimento, em habilidades, crescem em termos de caráter como pessoas, elas também começam a produzir melhor e os resultados delas são melhores. E o que acontece? Você tem aí um resultado empresarial muito superior do que aquele anterior. Então não existe a pessoa que fala, nossa, eu me arrependo de ter estudado, me arrependo de ter me conhecido, me arrependo de ter aprendido a lidar melhor com pessoas. Isso não existe, né? Isso é um absurdo. E ele já chegou aí, ó, o Giovanni, bem-vindo. Vou convidar ele aqui agora. Pessoal, e se pra você faz sentido isso, e se você conhece pessoas que também faz sentido, eu convido você a pegar esse aviãozinho aí, ó, e compartilhar essa live também, porque agora o negócio vai arrochar. O Giovanni chegou aí para compartilhar do conhecimento dele aí também. Tá joia? Giovanni, eu já te chamei aí. O Gil. Gente, tem gente que chama ele de Gil, tem gente que chama ele de Giovanni, eu chamo ele de Master. Ele, para mim, é o meu Master, tá? Então, não se surpreenda se durante a live eu soltar uns Masters aí para ele. Oi, Gi. Jussan, sejam bem-vindos, pessoal. Já te convidei. Então não existe esse tipo de pessoa, viu, pessoal? Não existe pessoas que se arrependem. Oi, Giovanni! E aí, minha amiga? Tudo bom? Que saudade! Tudo ótimo, graças a Deus. Cada um tem a intimidade que merece, né, Camilinha? Isso. Pois é. Então, se soltar um master aqui, já sabe. É do Giovanni que eu tô falando. Bem-vindo, viu, Master? Obrigada demais pelo carinho. Gente, o Giovanni tá com a agenda lotada, apertadinha aí, e ele me encaixou nesse meio, né? Então, assim, já te agradeço de antes por tudo, já te agradeço por você ter sido meu coach, né? De ter me ajudado tanto naquele processo, e te agradeço agora, porque você conseguiu aí essa janela para compartilhar, para transbordar com a gente. Então, obrigada mais uma vez, para sempre no meu coração, viu? Amiga, estamos juntos sempre e você sabe que eu tenho um carinho especial por você, pela sua jornada. Então, sempre que você precisar, estamos juntos. Estamos juntos. Show! Show de bola! Então, Giovanni, muita gente que está entrando aí, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você, né? Que, assim, um pouco da sua trajetória. A gente está falando de gestão de pessoas na prática aqui. E eu queria que você apresentasse seu início, né? De onde você partiu e onde você está hoje, com os resultados que você tem alcançado hoje, especialmente nessa jornada de gestão de pessoas mesmo. Pessoal aqui, a gente sabe, né? Você é empresário, lida com um monte de empresário, e no fim das contas, onde dói é o nosso relacionamento, a performance por meio das pessoas. Então, conta pra gente como é que você começou e como é que você chegou até aqui. Amiga, antes de mais nada, uma honra, um prazer estar aqui com você, na sua audiência. Sempre repetindo, sempre disponível. Se você precisar, eu dou um nó na minha agenda, eu ajeito aqui. E meu nome é Giovanni Santos, eu sou filho amado de Deus, esposo da Thaís, pai do Guilherme, pai da Julinha. Isso aí é quem eu sou. Agora vem o que eu faço, né? Diretor Febracis Brasília, Febracis Goiânia. Febracis é a maior instituição de coach do mundo. Nós temos mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Master Trainer da Febracis, eu ministro vários treinamentos, desde formação em coach, Master Coach, Business High Performance.
E tem gente também que gosta de saber da formação, né? Eu tenho um carinho e um respeito gigantesco aos economistas, porque eu fiz até o 8º semestre de economia e antes que eu ficasse doido, eu saí. Foi uma das primeiras grandes decisões que eu tive que tomar na minha vida, amiga. 10 semestres. Saí no 8º. O mendigo lá no Ceará, o cara tem que ser macho, viu? Mas cheio de medo, perguntei para a mamãe, mamãe, eu precisava de alguém apoiando, não sabe, para eu poder fazer alguma coisa. Eu não fazia. E aí saí, fiz administração de empresas, me formei em administração de empresas. E aí começou uma jornada em que eu achava que era só me formar e acabou. Me formei e agora eu sou administrador de empresas e agora eu consigo administrar uma empresa. Jesus. Então, assim, esquece. Cadeira de empreendedorismo em 10 semestres eu tive um semestre com uma cadeira de empreendedorismo. É quase um absurdo. Mas, enfim, me formei em administração de empresas, só que lá, Camilinha, eu tive poucos empregos. Eu estagiei num hotel 5 estrelas em Fortaleza, na controladoria, quando eu fazia economia. Eu passei 4 meses num trabalho temporário de final de ano numa livraria, estagiando também. Depois eu entrei como numa administradora de condomínio, passei 10 anos lá, eu fiz todos os processos dessa empresa, você possa imaginar. Eu recrutava, eu entrevistava, eu selecionava, eu fazia CAGED, eu fazia o FGTS, eu fazia a supervisão, eu fazia a ronda nos condomínios, então eu fazia tudo. Eram os dois donos e eu. Cheguei lá, tinha 3 porteiros e um zelador. Quando eu saí, tinha 580 funcionários. Uau. E 90 condomínios administrados. Foi lá que caiu os cabelos da minha cabeça. Só que, graças a Deus, eu já repus. Né? Resolvi a situação. Eu já plantei a graminha. E... Camilinha, o som tá bom aí? O pessoal tá dizendo que tá sem som? Tá me ouvindo? Não, eu tô ouvindo. O pessoal Tô tá fechado. ouvindo, não? Maria, só aumenta o volume aí. Deve ser o teu celular, Maria. E aí, Camila, nesses 10 anos, eu era o perfeito, eu não errava, eu era arrogante, eu arrogava ter um conhecimento que não tinha, eu era prepotente, eu achava que eu tinha uma potência que eu não tinha, e eu era vaidoso. Eu fazia as coisas para mostrar para os outros. Eu nem sabia quem eu era. Era só para provar para os outros. E o caminho da ruína, para qualquer gestor, para qualquer profissional, em qualquer área, é arrogância, prepotência e vaidade. Junta-se isso à zona de conforto, está morto. É só enterrar. E o perfeito nunca errou. Eu imagino, eu já parei para pensar, já refletir sobre isso, tá, Camilinha? Ele falou, você pode me interromper a hora que for perguntar, tá? Porque se eu for falando aqui, tu sabe, né? E aí, Tá bom. eu já parei para refletir sobre isso. Quantas pessoas sofreram na minha mão? Porque, assim, eu era mestre em... Se eu não errava, alguém tinha que errar no meu lugar, né? Então, assim, rapidamente o meu cérebro criava situações que eu estava certo e a outra pessoa que estava errada. Eu imagino quantas pessoas já pensei, já pedi até perdão e desculpa para alguns. Mas isso era por falta de conhecimento. E aí eu tenho uma frase num livro preto, grosso, antigo, que a maioria de capa preta, que eu acho bonito, a Bíblia, e eu gosto, que ela diz assim, por falta de conhecimento, o meu povo padece. Então,
eu, arrogante, prepotente, vaidoso, eu achava que eu tinha conhecimento. Só que chegou um dia, nesses 10 anos, que eu errei. Não é que eu passei 10 anos sem errar, eu errava quase todo dia. Só que não era eu que errava, quem errava era o outro. Só que nesse dia eu errei e não tinha o que fazer. Era só assumir o erro. Não tinha. Era só assumir o erro. Eu assumi e me puni. Eu cheguei lá e disse, ó, você vê como o nível de arrogância era grande. Peguei, era um problema um pouco grave para a empresa, tipo assim, na hora de gerar os boletos, era o código, não vou lembrar aqui, mas era o 12, e eu coloquei o 22. Na hora de bater o 1, bateu um 2, ficou um 22. E o 22 iam todos os boletos para protesto. E qualquer condomínio, para ir para protesto, tem que ser decidido em ata por maioria. E aí, na hora que começou o pipocado, o negócio, como é que é isso, que foi isso, aí tá para protesto e não é para ter, e eu fui na ata, e eu olhei, eu disse, rapaz, foi o código do boleto. Eu saí em todos os cartórios de Fortaleza na época, pagando para dar baixa em todos os boletos antes que alguém fosse protestado. Porque se fosse protestado, não ia entrar contra o condomínio, ia entrar contra a administradora. Para fechar as portas. Resolvi. Só que quando eu voltei e disse, tô fora. Mas está fora como? O que foi que houve e tal, não sei o quê. Isso foi um erro, uma falha. Eu disse, não. Eu não admito, tal, não sei o quê. E peguei e saí. Uau. E aí, eu gostava, toda a vida gostei muito de carro, ainda gosto. E eu fui trabalhar com carro. Vendendo carro usado. Foi o meu primeiro CNPJ. Aí eu fui trabalhar no ano. Abrimos a empresa, aí um amigo, entramos como sócio. No primeiro final de semana, no shopping, a loja era no shopping de carro, no primeiro final de semana, a loja campeã em vendas, quem foi? A nossa. Uhum. E aí todo mundo queria saber o que era aquilo, quem eram aqueles caras que nunca tinham visto eles no mercado e chegaram e foram campeão de vendas num feirão em 18 lojas, que das 18, 10 eram famosíssimas. E começou esse giro, só que eu continuava arrogante, prepotente e vaidoso. Aconteceu um dia do meu sócio anoitecer e não amanhecer, depois de 3, 4 anos, decidiu acabar o negócio, foi embora, não falou nem comigo. E eu fiquei com uma parte dos carros que eram os meus carros, que eu tinha os meus carros lá. Aí, todo arrogante, prepotente e vaidoso que quer mostrar para os outros quem é pelo que tem, é só questão de tempo, ele mete os pés pelas mãos e quebra. Aí o que aconteceu? Quebrei. Aí, Giovanni, como é que... Eu costumo dizer que eu sei algumas coisas que poucos empresários sabem. Ou seja, eu sei como quebrar uma empresa. Então, assim, uma vez eu estava escutando Zig Ziglar, Camilinha, e ele disse o seguinte, ou você se vê como um fracassado, ou você se vê como um aprendiz. Eu poderia ter passado a vida me sentindo como um fracassado. E aí, nunca mais eu ia ter negócio, nunca mais eu ia passar a vida trabalhando para os outros. Eu ia passar a vida trabalhando para os outros. Só que eu decidi tirar aprendizados disso. E aí foi quando eu peguei a frase. Eu digo, eu sei coisas que poucos sabem. Eu sei como quebrar uma empresa. Então, como eu não quero quebrar minhas empresas de novo,
eu faço exatamente o contrário do que eu fiz naquela época. E você não precisa quebrar a empresa para aprender, você pode aprender com quem já quebrou. O ser humano, ele é um bicho de referência. Então, é só ele pegar referências. A pergunta é, quem são os modelos de vocês? Quem são as referências de vocês? Quem são as pessoas que você se conecta? Camila tem grupo de mentoria que faz uma conexão entre pessoas. Eu tenho um grupo de mentoria que faz conexão entre pessoas. Então, assim, quem são as pessoas que você se conecta? Porque o ser humano já tem o mal de se comparar, né, Camila? Sim. Então, assim, ele quer se comparar a algo. Só que caiu a ficha para mim que comparação gera três resultados. Se eu me comparo com alguém inferior aos meus resultados, eu me sinto superior. Aí gera uma superioridade, uma soberba. Não serve. Se eu me comparo com alguém que tem os resultados iguais aos meus, gera uma estagnação. Tá bem. Zona de conforto, não serve. E se eu me comparo a uma pessoa que tem resultados melhores do que o meu, se eu me comparo com pessoas que têm resultados melhores que os meus, pode gerar uma inferioridade, também não serve. E Que aí, muitas faz o vezes que com essa culmina em inveja, comparação? né? Faz o que com essa comparação? Joga fora, joga no lixo. E usa o quê? Contemplação. Você passa a contemplar o resultado das pessoas que estão onde você quer estar. Show. Aí entra o princípio da modelagem, de você se comunicar como aquela pessoa se comunica, pensar como ela pensa, se vestir como ela se veste, comunicar. Fala aí, Camilinha. Pois é, Giovanni, eu fiz uma live, duas lives ontem. Uma com a Laís Assunção, a dona da Estônia, sócia fundadora da Estônia. Não sei se teve a oportunidade de conversar com ela. E a Valesca de Lima, vendedora nata, assim, muito boa também. Hoje faz gestão de equipes de vendas. E com você hoje, a mesma coisa, com todo mundo que eu converso, né? Seja com outros empresários. Geraldo Rufino, que a gente teve a oportunidade de pegar uma palestra com ele, eu fiz a mesma pergunta para ele. Falei assim, olha, o que você se arrepende do seu passado? Porque ele é uma pessoa tão alto astral, tão pra cima, que eu falei assim, gente, você tem... O que você fez no passado que foi ruim, né? E teve uma coisa que é comum a todos, que é falta de humildade. A arrogância, sabe? A soberba. E quando a gente vai falar de gestão de pessoas, eu vejo que, assim, não adianta eu querer fazer gestão de pessoas se eu não tratei isso em mim. Né? Se eu não tem como levar um negócio para frente, se eu não tiver tratado esse negócio em mim. Porque seja essa comparação com outros empresários, até mesmo com colaboradores, eu no início da minha jornada profissional aí, eu já me senti ameaçada por uma colaboradora. Olha que loucura. Uma pessoa que era muito melhor do que eu. E eu, inconscientemente, também por falta de conhecimento, suplantei a performance dela. Então, quando você falou assim, quantas pessoas eu machuquei, eu me lembrei na hora. Eu falei, eu machuquei pessoas também na minha jornada. Pessoas que tinham um potencial de crescer incrível e eu impedi por medo, por arrogância, por complexo de inferioridade, sabe? Então, esse é o tipo de coisa assim que quem se propõe a ter um negócio precisa ter um nível de autoconhecimento e ir tratando essas questões com a maior brevidade possível para que consiga ter resultados expressivos. Porque senão, de fato, como você falou, se eu for me considerar alguém de valor só pelo que eu tenho, rapidamente eu vou quebrar. Rapidamente eu vou quebrar, é inevitável, né? Porque o resultado que eu tenho, ele é fruto de quem eu sou. E se eu me considero inferior, inevitavelmente eu vou voltar ao estado anterior. Né? Então, isso precisa ser tratado em nós, a nossa autoestima, o nosso senso de valor próprio, que é independente disso. O resultado ele vai vir conforme a nossa identidade fortalecida. Então, você falou autoestima aí, eu já tinha escrito aqui, ó. Né? Amiga, não tem para onde correr. É. Autoestima e identidade, saber quem é. Senão, vai machucar muita gente. Vai machucar muita gente. E se outra coisa, para poder ter uma gestão de pessoas excelentes, eu tenho que ter o quê?
Primeiro passo, pessoas excelentes. Para eu ter pessoas excelentes, onde é que eu tenho que colocar o meu foco? Recrutamento e seleção. Rigorosíssimo. Camilinha, quantidade de empresários que passa por mim, que eles não paravam para dar atenção nisso, é quase que assim, é quase que jogar na loteria. É quase que jogar na loteria, porque assim, jogar um anúncio no Instagram, na internet, em jornal e esperar que acerte uma pessoa excelente, amigo, esquece. Primeiro, a gente começar a conversar, e aí coloquem amor no que eu vou falar. Os excelentes não estão desempregados. Ponto. Os excelentes escolhem onde vão trabalhar. E você que é empresário, contratar a nível de gestão, esse aí é que está empregado mesmo. Só que aí, um recrutamento e seleção rigoroso, para quê? Para que eu me cerque dos melhores. Eu tenho que me cercar de pessoas melhores do que eu. Aí, ó, ego, esquece. Vaidade, esquece. Arrogância, esquece. Prepotência, esquece. Só que aquela pessoa ser muito melhor do que eu, ela vai gerar um resultado esperado, extraordinário para a minha empresa. Só que tem gente, e isso é problema de autoestima, que tem que ser melhor do que o colaborador ou do que o gestor. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Se você for o melhor da sua empresa, você está limitando o crescimento do teu negócio apenas ao que você sabe. Esquece. Esquece. Tô fora. Tô fora. Tem gente que diz, não tem como comprar tempo. Claro que tem. Claro que tem como comprar tempo. O meu gestor comercial tem 10, 12, 15 anos de experiência no comercial. A minha gestora de marketing tem 8, 5, 6, 10 anos. Não tem como comprar tempo? Claro que tem como comprar tempo. Eu não tenho esse tempo. Ei, esquece que eu não vou demandar 10 anos da minha vida para virar um perito em marketing digital ou para virar um perito em coordenação e gestão comercial. Não dá, para mim já foi. Eu agora tenho que me cercar dos melhores. Steve Jobs já ensina. Giovanni, e várias pessoas, como eu lido com vários empresários, você vê assim, a gente vai e aconselha a pessoa, olha, você precisa desenvolver essa área na sua empresa, né? Aí a pessoa vai, marketing ainda. Minha formação básica é marketing estratégico, eu tenho a visão de estratégia de negócio, mas marketing digital. Aí a gente fala assim, não, você tem que ir para o digital porque o teu canal funciona lá, a tua empresa funciona nesse canal. A pessoa, ela pega e fala assim, eu vou estudar sobre. Muda de profissão, vai para o marketing digital. Não é que você não tem que conhecer os princípios, saber gerir, saber, né, demandar, não se trata disso. Mas a perícia, você se tornar o melhor, não duvido das competências do gestor, não duvido. Mas não faz sentido, em termos de gestão de empresas, você se aprofundar essencialmente naquilo que ainda mais vai ser uma coisa operacional para sua empresa. Né? Uma das coisas que eu falo assim, como você falou agora, comprar 10, 15 anos, 8 anos, se você somar a experiência de todo mundo, então, né? O gestor financeiro de 15 anos, uma de marketing de 10, um comercial de mais 10. Eles têm 25, 30, 40, 50 anos de experiência em cada área na perícia. Para você se tornar o perito que ele é hoje, demorar esse mesmo tempo, 15 anos, e eles também estudando, ainda se eles vão estar sempre 15 anos à sua frente. Não faz o menor sentido. Você faz essa conta rápida, porque você tem mastermind, né? Quem tem mastermind faz essa conta rápida. Eu, num mastermind de 30 empresários, tinha 783 anos de experiência, peritos nas suas áreas. Então, assim, o saber contratar, o contratar certo,
o colocar essas pessoas no lugar certo, não tem como não vir o resultado. Não tem como não gerar resultado. E você falou um negócio que esse tema dessa live que você trouxe, de gestão de pessoas, amiga, é a base do negócio. O que você está entregando aqui para os seus seguidores é a base do negócio. Não dá para ter sucesso em empresa, não dá para ter resultado exponencial. Eu estou falando de resultados extraordinários. Eu não falo de qualquer resultado. Resultado medíocre, eu nem comento. Medíocre, gente, se você olhar nosso amigo Aurélio, é quem está na média. Resultado de empresa que está na média, eu não comento. Eu não comento. Se eu colocar a mão, é para gerar resultados extraordinários, resultados exponenciais. A Camila, eu conheço a história da Camila, por onde ela passou, ela gerou resultados extraordinários e exponenciais. Então, como é que faz? É simples. Começa fazendo o básico bem feito. Pessoas. Pessoas e pessoas. O resto é compor. O resto é compor. Aí pode ser o negócio que for. Pode ser um carrinho de pipoca. Se o pipoqueiro for a pessoa certa, ele tiver amor, tiver a missão, tiver o propósito por fazer a melhor pipoca, para fazer a alegria das crianças no parque ou no cinema, esse cara vai gerir o negócio dele. Não vai faltar gás, não vai faltar óleo, não vai faltar manteiga, não vai faltar o sal e nem vai faltar o milho. Então, assim, pessoas, para fazer qualquer negócio acontecer, tem que entender de pessoas. Aí você tem que ser um perito em pessoas, porque o resto você faz. Contrata os melhores em cada área e tá com os pés. Você vê o pessoal, né? O trio lá do Jorge Paulo Lema, o Sicupira e Marcel Telles. Eles compraram uma cervejaria sem ter nenhum entendimento de operação de cerveja. Só são a maior cervejaria do mundo. Olha que loucura, né? E uma das coisas que eu falo sempre, Giovanni, que depois que eu entendi isso, né? Tinha muitos resultados quando a gente não entende de pessoas e a gente tem autoestima baixa, os nossos resultados são meio arrastados, né? A gente consegue, mas machucando muitas pessoas. Fica aquém daquilo que é esperado. Agora você fica imaginando, se você tem o melhor profissional de marketing que contrata os melhores da área de marketing, o melhor da área comercial contratando os melhores profissionais da área comercial, o melhor gestor financeiro contratando a melhor equipe financeira. Qual que vai ser o resultado disso? Excelência em tudo, porque são os melhores. Agora, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, que é importante esses melhores profissionais, eles também querem os melhores gestores. Eles querem os melhores líderes, pessoas que trazem para eles uma perspectiva de crescimento pessoal e profissional que outros lugares não oferecem. E a grande sacada aqui, por isso que eu comecei essa live falando sobre isso. Ninguém se arrepende de ter estudado e aprendido sobre isso. Né? Eu particularmente, você que lida justamente com isso, não sei se você tem isso, se alguém já falou isso para você, Giovanni, mas assim, alguém que se arrependeu de ter falado assim, gente, olha, eu aprendi mais sobre mim, desenvolvi autoconhecimento, aprendi a lidar com pessoas, a performar por meio de pessoas, e olha, eu confesso para você que eu me arrependo, não devia ter estudado isso. Eu nunca ouvi isso na vida. Não existe isso. Não existe, nunca ouvi. Né? São pessoas que depois que aprenderam mais sobre si, como se relacionar melhor com as pessoas, foram minimamente mais felizes. Né? No mínimo, o mínimo, assim, o pior que pode acontecer é você não ter nenhum resultado imediato, só melhora emocional. Que na verdade é tudo, né? Porque os resultados eles vêm, inclusive, disso. Né? Subsequentemente a isso. Agora, quem é que aqui as pessoas, muito empresário ainda reclama de não consigo performar, o povo é muito difícil, o povo só quer emprego, não quer trabalhar. Mas, poxa, o quanto esses mesmos empresários têm se desenvolvido em se tornar esse tipo de liderança que os melhores querem? Tem não. Zero. É a questão. Zero. É muito fácil requerer de outras pessoas uma performance que eu não tenho na minha posição. É muito fácil eu querer requerer dos colaboradores uma performance top se eu, como líder e gestora, não tenho tido essa performance. Né? Fazer minhas suas palavras. Quando você disse, eu nunca vi uma pessoa chegar e dizer, mas eu tenho aprendido em gestão de pessoas e a minha equipe não está performando. Não vi.
Não vi. E se aconteceu com alguém, eu vou abrir aqui a bola de cristal, eu já vou dizer, você pode ter tido todo o conhecimento, mas você, a sua equipe não performou, mas porque você foi omisso em aplicar o conhecimento. Porque se você pega o conhecimento e aplica, se você remunera como tem que remunerar, se você valida quando eu acerto, se você dá feedback, se você orienta, se você demite quem não quer e coloca quem quer, me esquece, não tem como não ter resultado. Vai ter resultado, sim. E, Camilinha, o que você falou aí do Jorge Paulo Lema, o cara é um fenômeno. Quem não conhece ainda, pelo amor de Deus, corra atrás, leia o livro Sonho Grande, que é a biografia dele, que fala da jornada dele. E, assim, tem uma história que o Lema, quando ele comprou a Heinz, o cara chegou para ele e disse: Lema, como é que você fez? Comprar uma empresa com 10 mil funcionários, como é que você coloca a sua cultura lá? Como é que você coloca o seu pensamento? Aí ele olhou e disse: é simples. Aí o cara: simples? Ele disse: é. Eu instalei a minha cultura com 50 pessoas. Então ele pegou 50 pessoas que já estavam habituados, já estavam rezando na cartilha dele, já estavam com a cultura arraigada, e aí ele jogou aonde? Dentro da Heinz. Rápido, rápido. Ele mudou a cultura da empresa. Eu perdi a concentração aqui porque entrou um robô aqui no escritório. Entrou um robô aqui no escritório, Camilinha, aí, ó. Aí, ó. Aí quem trouxe o robô. Olha o robô aqui, ó. É o Gui, caramba, tá enorme. Meu Deus. É o Gui, tá grandão, aí, 9 anos, ó. Dá tchau aí pra tia Camila. Oi, querido. E aí, Camilinha, o cara, ele não abre mão. O que é a cultura? São as pessoas. Quem é que vai, quando o líder... Filho, encosta a porta, por favor. Quando o líder toda empresa, quem diz isso é o Jim Collins, tá? Toda empresa tem uma cultura. Talvez o dono dela não saiba nem qual é, mas ela tem uma cultura. Pouquíssimas empresas têm uma cultura de disciplina. Gente, não se chega a resultados excelentes se não tiver disciplina. Não tem jeito. Não tem jeito. E disciplina é fazer o que tem que ser feito, não é só o que gosta, não. Não é só o que gosta. Método CIS, vou trazer aqui um caso, tá, Camilinha? Método CIS, hoje é dia 26. Uhum. Método CIS, eu acho que até o dia 6, faltando 20 dias, é porque agora a gente tem o CIS global, né? Que é o CIS transmitido dentro da unidade. Amiga, tinha vaga, ó. Aí eu disse: rapaz, peraí que eu vou resolver esse negócio. Fiz live todo dia. E tu dizer que eu gosto de fazer live todo dia, eu amo estar dando treinamento. Eu passo o dia inteiro. Mas fazer live falando, olhando pro buraco da câmera. Mas, ó, tem que fazer? Tem. Faz. Tem que postar? Tem. Tem que fazer vídeo? Tem. Resultado. Esgotadas as vagas. Agora, se eu não gostasse de fazer live, e eu dissesse: não. Vai ter um jogo, vou assistir um jogo, vou sair ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não gosto de fazer live. Faz o que gosta. Colhe o resultado que não gosta. Líder de verdade, né? O que tem que ser feito. Treinar a tua equipe diariamente. Desenvolver pessoas diariamente.
Não é uma vez por semestre, que a média de treinamento das empresas é uma palestra por semestre e um treinamento ano. Isso é a média. Fonte, você SA. Uhum. Isso é um absurdo. Aí esse cara aí, Camilinha, voltando ao começo que tu falou lá atrás, esse cara aí, ele reclama da equipe dele, ele diz que o negócio está ruim, aí ele coloca a culpa no Bolsonaro, que tudo é culpa do Bolsonaro, né, Jair? Então é fácil, é fácil. Aí coloca a culpa no Bolsonaro, depois coloca a culpa na gasolina, aí coloca a culpa no frete, aí coloca a culpa em tudo, mas ele não tem culpa não. Eu não treino minha equipe, eu não sei o que é validar uma pessoa com lousada, 6-1, eu não sei de nada disso. Então, como é que é teu resultado? De novo, né, a questão da arrogância, prepotência, vaidade, né? Eu coloco essa frase, Giovanni, de outro, assim, uma forma parecida, né? É a questão de você não fazer aquilo que deixar de fazer o que é confortável para fazer o que é necessário, né? Porque senão, meu amigo, e com que autoridade? Eu sempre me coloco isso. Com que autoridade eu Isso aí é posso lindo. requerer das pessoas que elas façam aquilo que é desconfortável para elas, mas que é necessário se eu não assumo essa postura e essa posição? Que exemplo, que espelho eu tô sendo para o meu time, né? Quantas coisas, assim como você, live para mim é um desafio, especialmente numa frequência muito alta. Mas assim é necessário, é a forma da gente divulgar de uma forma mais ampla alguns conteúdos, alguns conhecimentos, né? E gera resultados. Então não importa, não importa. A gente vai lá e faz o que precisa ser feito. De forma que as pessoas que estão comigo hoje, elas sabem disso, sabem dos preços que eu tenho pago. E muitas pessoas, a gente fala de gestão de pessoas, elas tendo a gente como espelho, elas se sentem constrangidas a não fazer algo similar. Se a gente de fato é líder. Né? Elas se sentem constrangidas a não fazer algo similar àquilo. Poxa, é uma pessoa que tem feito, é um propósito similar ao meu, e como é que eu não vou fazer? Agora eu só posso requerer, eu só posso falar sobre isso se eu estou fazendo isso. E aí vem os resultados mesmo. E ainda vem com essa historinha verdadeira, né? Estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. Com certeza estamos em crise. Eu estou fechando por causa da crise. Não é por minha causa, não sou eu o responsável. Né? Então não tem muito o que fazer. O pessoal fica contando essas historinhas e vai morrer junto com as historinhas. E historinha, Camilinha, só contextualizando aí para quem entrou agora, tem 3 tipos. A que é brincadeira, a historinha que é mentirosa e a historinha que é verdadeira. Qual é a pior que tem? É a verdadeira. Por quê? Porque é verdade. É fato. O problema da historinha verdadeira é eu continuar contando a mesma historinha para justificar uma ação prejudicial no negócio ou uma omissão que vai prejudicar também o meu negócio. Esse é o problema da historinha. Quando eu falei da autoestima e da identidade, Camila, o ser humano, ele é programado, a grande maioria das pessoas é programado no fazer. Ser, fazer e ter. Estou me segurando aqui para não levantar e para o quadro e rabiscar ali o quadro. Não, eu levanto, pego aqui, vou lá no quadro e rabisco tudo. Ser, fazer e ter. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, são programados no fazer. Fez bem feito, recebe um elogio do papai, recebe um beijo da mamãe, recebe um elogio da professora. A professora mete uma comparação lá no meio da sala de todo mundo, quando ela entregava a prova de todo mundo, falando em voz alta. Então, assim, é programado pelo que faz. Caiu essa ficha para mim, e eu vou soltar aqui para vocês. É a segunda vez que eu estou falando isso na live. A primeira, eu falei numa live minha, e a segunda eu estou falando aqui para vocês. Ser é crença de identidade. Fazer é crença de capacidade. E ter é crença de merecimento. Só que sabendo que a maioria das pessoas são programadas no fazer, elas fazem ser, fazer e ter. Elas fazem para mostrar que tem capacidade, que tem condições, que tem resultado,
que tem dinheiro, que tem e que tem. Ela vem para a direita. Uhum. Ser, fazer e ter. Tu nunca me ouviu falar isso, Camilinha, nos treinamentos. É que é Tô lançamento. vidrada aqui. É lançamento. Tem uns 3 dias que vem isso aí. Então, programado no fazer, faz para provar que tem algo, para mostrar que tem algo. Ponto. Essa pessoa que faz isso com esse objetivo, ela tem que passar a vida fazendo. Por quê? Porque ela vai continuar valendo pelo que ela faz. O povo Ponto. não descansa. Escravo. Identidade, zero. Identidade, zero. Vamos lá. Em 2018, eu fui para o Everest. Esse trekking que eu fiz de 130 quilômetros no Everest não foi para 2018, não, 2019. Não foi para provar nada para ninguém. Quando eu alcancei o objetivo, eu fiz uma pergunta. Eu fiz o trekking, eu realizei a jornada, isso aqui é o fazer. Eu fiz a jornada da Everest, eu fiz a caminhada, eu fiz o trekking até o base camp, isso aqui é fazer. Só que eu não vim para a direita para mostrar que eu fiz ou para mostrar que eu sou capaz, para mostrar que eu tenho capacidade. Lá eu me fiz uma pergunta. Quem eu me tornei realizando isso? Uau. E aqui eu estou reforçando identidade, o ser. E tudo que eu faço, toda conquista, toda meta alcançada, toda meta realizada, eu venho para a identidade. Quem eu me tornei conquistando essa meta? Quem eu me tornei realizando esse objetivo? E aí eu estou fortalecendo a identidade, o ser. Da próxima vez, sabendo quem eu sou, fica mais fácil fazer qualquer coisa e o resultado, o ter, é consequência, é resultado. Simples. Uau. Uau. E, Giovanni, até dentro disso aí que você falou, eu fiquei pensando na hora, né? Quem faz para ter, faz para demonstrar, né? Faz para ter a aparência, para mostrar para os outros, acaba se tornando aquele. Faz sentido a gente falar que acaba se tornando a pessoa que é escrava, né? Aquele empresário que nunca descansa, aquele tipo de pessoa que. Né? Porque se ela parar de fazer, ela não tem nem identidade, ela só é os resultados e ela nunca vai ter aparência, aquele complexo de herói, aquele complexo de pessoas que realizam tudo, que acabam se tornando muito centralizadoras. Faz sentido isso? Faz, e é o vício em fazer, porque ele vale o que ele faz. E se não E fizer. aí não consegue tirar férias. Não consegue 10 dias, 15 dias, um mês? Um mês de férias? Você tira um mês de férias? Quando eu tiro um mês, Absurdo. quando eu tiro um mês, a empresa fica melhor do que quando eu estou. É muito Vou tirar melhor. mais meses, né? 12 Ó, meses, e acho que é Camila, bom. isso é uma jornada de conhecimento. Eu, quando eu trabalhava 10 anos nessa administradora de condomínio, nesses 10 anos, sabe quantos dias de férias eu tirei? 5? Em 5. 10 anos. Nossa. Em 10 anos, eu tirei uma vez férias de 5 dias, de uma segunda a uma sexta. E eu achava que tudo ia parar porque eu não estava lá. Por A quê? empresa sobreviveu? Fazedor. Fazedor. Eu não sabia quem eu era. E se eu sou um fazedor, eu centralizo tudo e tudo tem que passar por mim. Tudo tem que vir até mim. Senão o negócio não funciona. Como é? Ó, líderes e gestores excelentes, eles não conseguem passar um mês do lado de uma pessoa dessa. Eles não conseguem passar um mês do lado de uma pessoa dessa. Primeiro, que ele não vai conseguir mostrar quem ele é.
ele não vai conseguir entregar o resultado que ele sabe que entrega, porque ele está limitado a um centralizador. E aí o cara ejeta, o cara pede para sair. Diz, rapaz, não, mas peraí, o que foi que aconteceu? Rapaz, você acabou de chegar e fica até hoje sem saber o que foi que aconteceu. Eu sei o que foi que aconteceu. Você era um centralizador. Não permitir a pessoa desenvolver todos os dons e talentos dela simplesmente porque tinha que ser tudo do seu jeito, passar por você, e a pessoa estava sendo ali tolhida, formatada na forminha sua, desse jeito, e vai perdendo os colaboradores Quantos, excelentes. quantos eu já escutei, Camila, dizer assim, eu pagar treinamento para a equipe? E se ele for embora? Desse jeito, amiga. Uai, fica sem treinar. Vamos ver quais são os resultados de E uma pessoa sem fica, treinamento. e fica, e o resultado é horrível. E quebra, e fica. Ó, contratou certo, colocou pessoas excelentes, treinou a equipe. Eu prefiro 1000 vezes ter uma pessoa excelente performando por 1 ano, 2 anos, do que ter um medíocre, incompetente, passando 5 anos na minha empresa. Primeiro que esse excelente que performou 1 ano, 2 anos, ele vai gerar um resultado que o medíocre não gera em 10. Mas não treina, fica tolhendo as pessoas para não parecerem ser melhor do que eles. E a gente volta para o princípio da autoestima, do autoconhecimento, Ó, né? caiu a ficha para mim, Camila. Aquele livro grosso, preto, antigo, várias edições, com a capa preta, como é que é o nome? A Acho que é a Bíblia Bíblia. diz assim, ó, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Seja vulnerável. Mas aí eu pensando nisso, sabe qual foi a ficha que caiu para mim? A pessoa, quando sabe quem ela é, crença de identidade fortalecida, ela sabe quem ela consegue ser vulnerável. E ela aparenta para o outro ser fraco. Ela só aparenta para o outro ser fraco. Mas só que tem duas coisas aí. Ela sabe quem ela sabe que ela é forte. E ela está preocupação zero com o que os outros estão pensando. Então, essa pessoa ela pode ser vulnerável, ela pode admitir erro, ela pode aprender. Aparenta ser fraca, mas ela não é, ela é forte, ela sabe quem ela é. Tu sabe qual é o problema do fraco? Que sabe que é fraco, ele tem que aparentar ser forte. Porque se ele for vulnerável, ele não está sendo vulnerável, ele está mostrando quem ele é, um fraco. E aí, não admite, fica o tempo todo demonstrando ser forte, mas é só uma casca de ovo. E Porque a se energia. ele precisar parar para aprender, ele vai demonstrar que é fraco, e essa é a verdadeira identidade dele, um fraco. Então, quando eu sou É. fraco, é que eu sou forte. Eu só consigo ser vulnerável, humilde, parar para aprender se eu souber quem eu sou. Simples. Perfeito. Eu quero lembrar o pessoal também que a grandeza, ela vem justamente, a gente volta para o princípio das coisas, da humildade, né? Uma coisa que eu quero levar em consideração aqui, gente, é fraqueza, vulnerabilidade não tem a ver com vitimismo, né? Não é você ficar chorando as pitangas para o colaborador, ninguém me ajuda e só eu que trabalho nessa empresa. Não tem nada a ver com isso. Mas Nada. entender que você tem seus pontos fortes, humildade, aquele velho conceito, não é você pensar menos de si mesmo, mas talvez menos em si mesmo. Reconhecer que você tem pontos fortes e pontos fracos. E nos seus pontos fracos, você precisa de ajuda, que é quando a gente tem pessoas por perto de nós, sejam colaboradores, sejam consultores, prestadores de serviços, terceiros, pessoas que vão nos ajudar naquilo que a gente tem dificuldade, daquilo que a gente não sabe. E não tem nada mais lindo, eu acho que as pessoas que têm essa consciência, não tem nada mais lindo de você ver pessoas, eu lido com esses masterminds empresariais, pessoas exporem as suas fraquezas e você reconhecer nela que também é a sua. Né? E a pessoa que tem uma coragem de expor e coragem de colocar aquilo, todo mundo se ajudando mutuamente. Então,
Como é que você vai crescer se aquilo que você é justamente fraco, você não expõe que precisa de ajuda? E coloca essa casca de ovo em cima, né? Tentando fingir uma coisa que não é. Além de gastar uma energia tremenda no fingimento, ainda não resolve o problema. E qual o resultado? Sucumbir. Mais uma vez, sucumbir. Caminha, colaborando com o que você está falando, o ouvir a equipe, o ouvir o time, o gestor que ouve o time, gera pertencimento na equipe, gera importância. O ser humano, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O ser humano tem ânsia por reconhecimento, ele tem ânsia por se sentir importante, ele tem ânsia por pertencer a algo. Se esse cara só vai para a empresa todo dia, bater o cartão, almoçar, bater o ponto e ir embora, ele não se sente pertencente. Ele não vai se envolver com o propósito. Ele não vai se envolver, não vai se comprometer com o resultado. E o líder fica batendo cabeça, esperando que o cara tenha a atitude de se comprometer com o propósito e com o resultado. Mas o problema está no líder, porque o líder não para ouvir. A pessoa, o ser humano, ele é de tribo. Ele quer se sentir pertencente a algo. Por que vem jaqueta da Harley Davidson? Porque é quase que uma religião. Por que a Apple está do jeito que está? Porque é quase que uma religião. O cara quer se sentir pertencente a uma tribo. Dentro da empresa só muda a proporção. Escuta o teu colaborador. Deixa ele fazer parte do resultado. Deixa ele trazer ideias. E isso estimula ele a fazer cada vez mais. Mas um centralizador não vai conseguir ouvir. Um centralizador pode até escutar a ideia no corredor e vai pegar e dizer que a ideia foi dele. Ele muda uma vírgula, bota um 2 pontos e vai dizer que é dele a ideia. Ó, o Nescau Ball, vou contar essa história aqui, Camilinha, para finalizar, que eu vou ter que correr para dar palestra. Vai lá. O Nescau Ball, como é que surgiu aquela bolinha de chocolate, Nescau Ball, Bisball? Estava sendo feito o bis, o wafer, o chocolate, com wafer, e na máquina caía a raspa do chocolate com a farinhazinha do wafer. Ia ficando. E o cara, quando terminava, para entregar o turno dele, ele limpava a máquina. E quando ele limpava a máquina, ficava um bolo assim, ó, de raspa de chocolate com a farinhazinha, o farelo do wafer. E esse cara chegava para o chefe de produção e dizia: seu fulano, tá sobrando isso aqui, eu não quero jogar no lixo, o senhor me autoriza a levar esse resto aqui, essa sobra aqui, desse refúgio da produção, eu boto dentro de uma sacola aqui, eu passo lá na vistoria, mostro o que é e tal. Ele disse: pode, você está autorizado. E esse cara todo dia levava isso. Mila, quando chegava lá na rua dele, já tava uma fila, assim, de uns 10 meninozinhos, assim, como a gente diz lá no Ceará, 10 comedorzinhos de rapadura. Só esperando. Esperando o quê? O cara chegar do trabalho com um saco, com raspa de chocolate e farinha de wafer. Aí esse menino pegava, do jeito que estava brincando na rua, metia a mão e amassava assim, ó. Aí entrava o ingrediente, que eram os flocos crocantes, né, da areia. Aí dava uma crocância que até hoje não existe em canto nenhum. E, ó, eles comiam. Mas comiam, fazia fila. E aí esse cara uma vez chegou e disse pro supervisor dele: ó, eu quero agradecer porque cada dia que passa aumenta a quantidade de crianças lá que estão comendo esse chocolate com raspa de wafer e tal. Aí ele disse: mas me conta aí, me fala aí. O coordenador foi o quê? Ouvir. Me conta aí, me fala aí, o que é que acontece? Não, acontece assim, assim, assado. Eu chego, eles fazem as bolas e comem e tal, ficam felizes, isso e aquilo. Aí o coordenador, com uma visão diferente do operador, levou para o líder dele imediato. O líder dele imediato, ele levou achando bonita a ação, para poder fazer uma ação social. Certo? O coordenador, fazer uma ação social com esses restos. Quando chegou lá em cima, no estratégico,
Qual é a visão do estratégico? Produto, lucro, faturar e lucrar. Caramba, isso vira um produto. Tem demanda, Pegaram, né? pegaram tudo e fizeram um produto. O Nescau Ball, a bolinha de chocolate com whey. Da sobra da produção. Aí tem gente que olha assim, e acabou com a alegria das crianças. Tem líder. Tem líder. O coordenador foi, disse quem era o autor, o gestor foi, disse quem era o autor, o presidente chamou lá, parabenizou, validou na frente de toda a empresa e deu um kit de chocolates da empresa de forma vitalícia por mês. Simples. Validação e reconhecimento. Deixa a tua equipe pensar. Pessoas, gestão de pessoas, não tem jeito. E que dia que você lá na área estratégica da empresa vai ter condições de saber que existe um refúgio, que tem uma demanda por causa das crianças, se não for lá na frente. Giovanni, eu sei que você tem palestra agora. Só rapidamente, a gente fez a mesma coisa quando eu trabalhava no Sushi Louco. Os nossos sushi men falavam assim, gente, tem esse produto aqui que a gente joga fora, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, precisa resolver esse negócio. A gente vai, vamos resolver esse negócio. Tá incomodando, vamos resolver. Produto que já era comprado, era desperdiçado. Em resumo, é basicamente a mesma história. A gente fez lá, chamou os principais cozinheiros, os chefes, os sushi men, eles fizeram vários testes, a gente foi experimentando e tal. Descobriu um produto com custo que ia ser jogado fora, desperdiçado. Nós transformamos em um produto que teve uma aceitação gigantesca e hoje são os produtos de maiores vendas do nosso cardápio. Então, a gente ainda derivou isso em outras coisas. Entende? Mas por quê? É humildade. Você não é o melhor em tudo. Quem é especialista em tudo? Não existe essa pessoa, né? Giovanni, para finalizar, meu amigo, eu queria só que você falasse para mim do início da tua carreira até hoje, assim. Se você fosse se dar um conselho para o Giovanni lá de trás, que quebrou a empresa, que achava que sabia de tudo, não errava nunca. Se você fosse dar um conselho para esse homem hoje, que conselho que você daria? Sonhe. Uau. Sonhe. Tenha visão positiva de futuro. Visão positiva de futuro gera posicionamento perante a essa visão. Eu me posicionando hoje perante a minha visão, eu altero os meus resultados. Uau. Giovanni, dos anos 2000, meu filho, sonhe. Sonhe, acredite. Busque pessoas que saíram de onde você saiu, chegou onde você quer chegar, porque se aquela pessoa pôde, você também pode. Então, sonhe. Desculpa-me. Sonhe. Visão. Depois, haja. Ação. É igual a resultado. Não chegou no resultado esperado. Não é culpa do mundo, não é culpa do universo, nem é culpa de Deus. Seja autorresponsável. Em algum momento no processo, você falhou. Olha para essa falha, aprende com esse erro, faz de novo até dar certo. É por isso que eu digo que tudo que eu faço só tem duas opções. Uma é dar certo, a outra é dar certo. Tudo igual. Ai, que show, Giovanni, que delícia. Eu tô muito grata, viu? Sensacional, principalmente com esse seu conselho final aí. A gente que empreende tem esses momentos mesmo. Fala assim, meu Deus, falhei, e agora? Agora você volta a sonhar, muda teu posicionamento aí em relação ao que você fez e vai de novo. Obrigada, viu? Você quer deixar isso? Quer fazer algum convite? Camilinha, é acreditar. É acreditar. Sim. Porque assim, se você tem uma visão, essa visão veio de algum lugar. Se você acredita em Deus, eu acredito, então eu acredito que foi Ele que me deu.
E aí eu tenho uma passagem que eu carrego comigo, eu não abro para nada. Eu tenho uma visão. Se eu acredito, se a minha fé, não é para ser é de ninguém, eu estou falando de mim. Se eu acredito que foi Deus que me deu aquela visão, então ela vai acontecer. E aí eu escuto o tempo todo: seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Uau. Fui eu que te mandei, seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Porque eu, Senhor, teu Deus, serei contigo onde quer que fores. Então, amiga, se eu tô com ele, acabou. Pode vir o que vier. Vamos para cima Completa que a vai dar maioria. pé. Arrasou. Josué. Arrasou. Master, obrigada mais uma vez, viu? Deus abençoe demais você com seu propósito, a Febracis, que continue prosperando, continue impactando vidas. Amém. Eu fui impactada hoje mais uma vez, né? Tive mais insights aqui poderosos, vou até ouvir essa live de novo. E se você gostou, segue o Giovanni. Se você me segue, segue o Giovanni, tá? E se você segue o Giovanni, seja bem-vindo aqui ao perfil. A gente está falando aqui sobre gestão de pessoas na prática. E boa palestra para você, Master. Deus abençoe demais sua palestra também. Abençoe tua família. Não conheço a sua caçula ainda, né? Se tiver a oportunidade de ir na Febracis, eu quero ir lá e, se der tudo certo, conhecer ela também. Eu te mando uma mensagem, Ah, tá é uma bom? figurinha. É uma figurinha É, aqui, ó. Aqui eu ela tinha. acompanho ela pelo Insta da Thaís. Aí, ó. Ah, que fofo! E aqui eu tava careca depois do implante, a cara do pai. Dois carecas. Eu digo pra Thaís que é a beleza do pai com a simpatia da mãe. Tá ótimo. É, né? Ai, que fofo, gente. Giovanni tem o poder mais de Deus. Valeu, Gilene. Amém. Muito linda as palavras de vocês. Então é isso, Márcia. Obrigada. Deus abençoe. Sucesso para você, para sua família, para a Febracis e para o time aí, tá? Beijo, Fui! beijo. Daqui a 20 minutos no auditório da Febracis Brasília. Tchau, tchau. Arrase. Tchau. Gente, sensacional, né? Vou convidar vocês também, se vocês gostaram dessa live, gostaram desse conteúdo, no link aqui que eu coloquei na bio minha do Instagram, tem mais desse acesso também sobre liderança, gestão de pessoas e gestão estratégica de negócios, tá bom? Convido você para clicar lá. Valeu, essa foi a nossa terceira live da série da Jornada da Liderança Empresarial. Foi sensacional e assim que a gente tiver a oportunidade, a gente chama o Gil de novo ou a gente vai lá fazer uma visita para ele, tá bom? Sucesso para vocês. É isso aí. Fui!